Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né? Com o Senhor, com a palavra. Vamos caminhar aqui com o Senhor, né? Mais um dia, graças a Deus. Hoje nós vamos para o quarto dia dessa semana, né? Quinta-feira, dia 18 de julho. E nós vamos ler 2 Reis, capítulo 18, 2 versículos. 2 Crônicas, também alguns versículos. E Salmos 48. Então, alguns versículos, 2 Crônicas 29, 30 e 31. É só 2 Reis que vai ser 2 versículos. Então, 2 Reis, capítulo 18, versículo 1 e 2 diz assim: No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Agora nós vamos lá para 2 Crônicas. Pega lá. 2 Crônicas, capítulo 29. Eu acho que a gente termina o livro de 2 Crônicas hoje. Vamos dar uma olhadinha aqui. 2 Crônicas, capítulo 29, 30 e 31. Tá vendo? Ainda não. Tem mais alguns, né? 2 Crônicas vai até 37. Isso. 36. Então, nós vamos 29 até o 31. Diz assim, ó, capítulo 29 de 2 Crônicas. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica no lado leste e disse: Escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo o que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor, nosso Deus, reprova e o abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso nem apresentaram holocaustos no santuário para o Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém, e ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com seus próprios olhos. Por isso os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levados como prisioneiros. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem, para ministrarem perante ele e queimarem incenso. Então estes levitas puseram-se a trabalhar entre os descendentes de Coate, Maate, filho de Amassai, e Joel, filho de Azarias, entre os descendentes de Merari, Quis, filho de Abdi, Azarias, filho de Jealelel, entre os descendentes de Gerson, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá, entre os descendentes de Elisafã, Sinri e Jeuel, entre os descendentes de Asaf, Zacarias e Matanias, entre os descendentes de Emã, Jeuel e Simei, entre os descendentes de Jedutum, Semaías e Uziel. Tendo reunido e consagrado seus parentes, os levitas foram purificar o templo do Senhor, conforme o rei havia ordenado, em obediência à palavra do Senhor. Os sacerdotes entraram no santuário do Senhor para purificá-lo e trouxeram para o pátio do templo do Senhor todas as coisas impuras que lá havia. E os levitas as levaram para o vale de Cedron. Começaram a consagração no primeiro dia do primeiro mês, e no 8º dia chegaram ao pórtico do Senhor. Durante mais 8 dias consagraram o templo do Senhor, propriamente dito, terminando tudo no 16º dia. Depois foram falar com o rei Ezequias e lhe relataram: Purificamos todo o templo do Senhor, o altar dos holocaustos e a mesa do pão consagrado, ambos com todos os seus utensílios. Preparamos e consagramos todos os utensílios
que o rei Acaz, em sua infidelidade, retirou durante o seu reinado. Eles estão em frente ao altar do Senhor. Cedo, na manhã seguinte, o rei Ezequias reuniu os líderes da cidade e juntos subiram ao templo do Senhor, levando 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes como oferta pelo pecado, em favor da realeza do santuário e de Judá. O rei ordenou que os sacerdotes, descendentes de Arão, sacrificassem os animais no altar do Senhor. Então os sacerdotes abateram os novilhos e aspergiram o sangue sobre o altar. Em seguida fizeram o mesmo com os carneiros e com os cordeiros. Depois os bodes para a oferta pelo pecado foram levados para diante do rei e da assembleia, que impuseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes abateram os bodes e apresentaram o sangue sobre o altar como oferta pelo pecado, para fazer propiciação por todo Israel, pois era em favor de todo Israel que o rei havia ordenado o holocausto e a oferta pelo pecado. O rei posicionou os levitas no templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas, segundo a prescrição de Davi, de Gade, vidente do rei, e do profeta Natã. Isso foi ordenado pelo Senhor por meio de seus profetas. Assim os levitas ficaram em pé, preparados com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as cornetas. Então Ezequias ordenou que sacrificassem o holocausto sobre o altar. Iniciado o sacrifício, começou também o canto em louvor ao Senhor, ao som das cornetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a assembleia prostrou-se em adoração, enquanto os músicos cantavam e os corneteiros tocavam, até que terminou o holocausto. Então o rei e todos os presentes ajoelharam-se e adoraram. O rei Ezequias e seus oficiais ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e do vidente Asaf. Eles o louvaram com alegria, depois inclinaram suas cabeças e o adoraram. E disse então Ezequias: agora que vocês se dedicaram ao Senhor, tragam sacrifícios e ofertas de gratidão ao templo do Senhor. Assim a comunidade levou sacrifícios e ofertas de gratidão, e alguns espontaneamente levaram também holocaustos. Esses holocaustos que a Assembleia ofertou ao Senhor foram 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros. Os animais consagrados como sacrifícios chegaram a 600 bois e 3.000 ovelhas e bodes. Como os sacerdotes eram muito pouco para tirar a pele de todos os holocaustos, os seus parentes, os levitas, os ajudaram até o fim da tarefa e até que outros sacerdotes se consagrassem, pois os levitas demoraram menos que os sacerdotes para consagrar-se. Houve holocaustos em grande quantidade, oferecidos com a gordura das ofertas da comunhão e com as ofertas derramadas que acompanhavam esses holocaustos. Assim foi restabelecido o culto no templo do Senhor. Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito por seu povo, e tudo em tão pouco tempo. Nós temos o capítulo 29, aonde Ezequias ele reabre, né, o templo que tinha sido fechado por seus antepassados. A prescrição de Davi do louvor, da adoração, do sacrifício contínuo, do incenso sendo oferecido ao Senhor todos os dias pelo sacerdote, as lâmpadas do candelabro sendo acesas de manhã e à tarde. Então, todo esse ritual que o próprio Senhor havia estabelecido desde o tabernáculo tinha sido negligenciado, estava fechado o templo, ninguém oferecia mais sacrifícios. Isso quer dizer que eles estavam em pecado e permaneciam em pecado, e nada era feito para que isso mudasse. Por isso, a ira do Senhor se acendeu sobre Israel. Mas levanta Ezequias e restabelece tudo isso, fazendo o que a gente acabou de ler. Capítulo 30. Ezequias enviou uma mensagem a todo Israel e Judá, e também escreveu cartas a Efraim e a Manassés, convidando-os para virem ao templo do Senhor em Jerusalém e celebrarem a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. O rei, seus oficiais e toda a comunidade de Jerusalém decidiram celebrar a Páscoa no 2º mês. Não tinha sido possível celebrá-la na data prescrita, pois não havia um número suficiente de sacerdotes consagrados, e o povo não estava reunido em Jerusalém. A ideia pareceu boa tanto ao rei quanto a toda a assembleia. Então, decidiram fazer uma proclamação em todo Israel,
desde Berseba até Dan, convocando o povo a Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel, pois muitos não a celebravam segundo o que estava escrito. Por ordem do rei, mensageiros percorreram Israel e Judá com cartas assinadas pelo rei e pelos seus oficiais, com a seguinte mensagem: Israelitas, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para vocês que restaram e escaparam das mãos dos reis da Assíria. Não sejam como seus pais e seus irmãos que foram infiéis ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, de maneira que ele os deixou em ruínas, conforme vocês veem. Portanto, não sejam obstinados como seus antepassados, submetam-se ao Senhor, venham ao santuário que ele consagrou para sempre, sirvam ao Senhor o seu Deus, para que o fogo da sua ira se desvie de vocês. Se vocês voltarem para o Senhor, os que capturaram seus irmãos e os seus filhos terão misericórdia deles, e eles voltarão a esta terra, pois o Senhor, o seu Deus, é bondoso e compassivo. Ele não os rejeitará se vocês se voltarem para ele. Os mensageiros foram de cidade em cidade, em Efraim, em Manassés e até em Zebulon, mas o povo zombou deles e os expôs ao ridículo. No entanto, alguns homens de Asser, de Manassés e de Zebulon humilharam-se e foram para Jerusalém. Já em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, dando-lhes unidade de pensamento para executarem o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado, conforme a palavra do Senhor. Uma imensa multidão reuniu-se em Jerusalém no 2º mês para celebrar a festa dos pães sem fermento. Eles retiraram os altares que havia em Jerusalém e se desfizeram de todos os altares de incenso, atirando-os no vale de Cedron. Abateram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do 2º mês. Os sacerdotes e os levitas, envergonhados, consagraram-se e trouxeram holocaustos ao templo do Senhor. E assumiram seus postos, conforme prescrito na lei de Moisés, homem de Deus. Os sacerdotes aspergiram o sangue que os levitas lhes entregaram. Visto que muitos da multidão não se haviam consagrado, os levitas tiveram que matar cordeiros da Páscoa para todos os que não estavam cerimonialmente puros e que por isso não podiam consagrar os seus cordeiros ao Senhor. Embora muitos dos que vieram de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zebulon não se tivessem purificado, assim mesmo comeram a Páscoa, contrariando o que estava escrito. Mas Ezequias orou por eles, dizendo: Queira o Senhor, que é bondoso, perdoar todo aquele que inclina o seu coração para buscar a Deus o Senhor, o Deus dos seus antepassados, mesmo que não esteja puro de acordo com as regras do santuário. E o Senhor ouviu a oração de Ezequias e não castigou o povo. Os israelitas presentes em Jerusalém celebraram com muita alegria a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Diariamente, os levitas e os sacerdotes cantavam louvores ao Senhor, ao som dos instrumentos ressonantes do Senhor. Ezequias dirigiu palavras animadoras a todos os levitas, que mostraram boa disposição para com o serviço do Senhor. Durante os 7 dias, eles comeram suas porções das ofertas, apresentaram sacrifícios de comunhão e louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados. E toda a Assembleia decidiu prolongar a festa por mais 7 dias e celebraram-na com alegria. Ezequias, rei de Judá, forneceu 1000 novelhos e 7.000 ovelhas e bodes para a Assembleia. E os líderes, 1000 novilhos e 10.000 ovelhas e bodes. Muitos sacerdotes se consagraram e toda a Assembleia de Judá se regozijava com os sacerdotes, com os levitas e com todos os que haviam se reunido, vindos de Israel, inclusive os estrangeiros que viviam em Israel e em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido algo assim na cidade. Os sacerdotes e os levitas levantaram-se para abençoar o povo, e Deus os ouviu. A oração deles chegou aos céus, sua santa habitação. Capítulo 30 fala da celebração da Páscoa, que há muito e muito tempo não havia sido mais celebrada em Jerusalém, em Israel. Não se havia mais a prática da celebração da Páscoa, que deveria ser feita todos os anos, desde a saída deles do Egito. Eles deviam celebrar, mas durante muitos e muitos anos
Isso deixou de ser feito por indisciplina, por obstinação, por eles estarem afastados do Senhor, por eles não darem ouvidos à palavra, não lerem, né, a palavra para ver o que estava escrito na lei de Moisés. Eles deixaram durante muitos anos. Mas aqui então Ezequias restabelece essa festa tão poderosa no meio do povo de Israel, e todos eles celebram essa festa. Capítulo 31. Quando a festa acabou, os israelitas saíram pelas cidades de Judá e despedaçaram as pedras sagradas e derrubaram os postes sagrados. Eles destruíram os altares idólatras em todo Judá e Benjamim, e em Efraim e Manassés. Depois de destruírem tudo, voltaram para suas cidades, cada um para sua propriedade. Ezequias designou os sacerdotes e os levitas por turnos, cada um de acordo com seus deveres, para apresentarem holocaustos e sacrifícios de comunhão, ministrarem, darem graças e cantarem louvores junto às portas da habitação do Senhor. O rei contribuía com seus bens pessoais para os holocaustos de manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das luas novas e das festas fixas, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Ele ordenou ao povo de Jerusalém que desse aos sacerdotes e aos levitas a porção que lhes era devida, a fim de que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Assim que se divulgou essa ordem, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e de tudo que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo, era uma grande quantidade. Os habitantes de Israel e de Judá, que viviam nas cidades de Judá, também trouxeram o dízimo de todos os seus rebanhos e das coisas sagradas dedicadas ao Senhor, o seu Deus, ajuntando-os em muitas pilhas. Começaram a fazer isso no 3º mês e terminaram no 7º. Quando Ezequias e seus oficiais chegaram e viram as pilhas de ofertas, louvaram o Senhor e abençoaram Israel, o seu povo. Ezequias perguntou aos sacerdotes e aos levitas sobre essas ofertas. O sumo sacerdote Azarias, da família de Zadok, respondeu: desde que o povo começou a trazer suas contribuições ao templo do Senhor, temos tido o suficiente para comer, e ainda tem sobrado muito, pois o Senhor tem abençoado o seu povo, e esta é a grande quantidade que sobra. Ezequias ordenou que preparassem dispensas no templo do Senhor, e assim foi feito. Então recolheram fielmente as contribuições, os dízimos e os presentes dedicados. O levita Conanias foi encarregado desses deveres, e seu irmão Simei era o seu auxiliar. Jeiel, Azarias, Naate, Azael, Jeremote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaia eram supervisores, subordinados a Conanias e ao seu irmão Simei, por nomeação do rei Ezequias e de Azarias, o oficial encarregado do templo de Deus. Coré, filho do levita Imna, guarda da porta leste, foi encarregado das ofertas voluntárias feitas a Deus, distribuindo as contribuições dedicadas ao Senhor e as ofertas santíssimas. Sob o comando dele estavam Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias e Secanias, que nas cidades dos sacerdotes, com toda fidelidade, distribuiu ofertas aos seus colegas sacerdotes, de acordo com seus turnos, tanto aos idosos quanto aos jovens. Eles as distribuíam aos homens, aos meninos de 3 anos para cima, cujos nomes estavam nos registros genealógicos, e também a todos os que entravam no templo do Senhor para realizar suas várias tarefas diárias, de acordo com suas responsabilidades e seus turnos. Os registros genealógicos dos sacerdotes eram feitos segundo suas famílias, o dos levitas com mais de 20 anos, de acordo com suas responsabilidades e seus turnos. O registro incluía todos os filhos pequenos, as mulheres e os filhos e as filhas de todo o grupo, pois os sacerdotes e os levitas haviam sido fiéis em se consagrarem. Entre os sacerdotes descendentes de Arão, que viviam nas terras de pastagem ao redor de suas cidades, foram nomeados alguns deles, de cidade em cidade, para distribuírem as ofertas a todos os sacerdotes e a todos os que estavam registrados nas genealogias dos levitas. Foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus.
em tudo que ele empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração, e por isso prosperou. Capítulo 31 vai falar sobre essa alegria de Ezequias em perceber que tudo estava indo muito bem, inclusive a tribo de Levi, as tribos, a tribo, né, que era responsável por todo o trabalho no templo, por todas as coisas consagradas ao Senhor, eles estavam restabelecidos aos seus postos novamente, eles estavam recebendo as ofertas para suprimento das suas casas, das suas famílias. Então eles podiam novamente se dedicar somente à lei do Senhor, ao trabalho no templo, né? A tribo de Levi, gente, eram milhares e milhares e milhares de famílias e precisavam desse sustento que vinha da parte de todo Israel através dos dízimos, através das ofertas, através das porções que eram dedicadas ao Senhor, mas que era para eles. A própria palavra vai falar isso lá no livro de Levítico, no livro de Êxodo, no livro de Deuteronômio. Moisés deixou isso muito claro, qual era a porção da tribo de Levi. E isso deveria ter sido seguido à risca desde o início, mas durante muito tempo Israel se descuidou de cuidar dos seus irmãos levitas. E com certeza eles precisaram trabalhar ou fazer outras coisas para se sustentar, já que Israel estava negligenciando todos esses deveres, né, de cuidar das tribos, da tribo sacerdotal, né, da tribo dos levitas, tá bom? Então terminamos aqui, agora a gente vai ler o Salmo 48 para finalizar a nossa leitura de hoje. Salmo de número 48. Eu amo ler a época dos reis. A tristeza é pelo descaso, né, que a maioria tem com o chamado de Deus para eles mesmos, como eles se rebelam e tal. Mas é lindo ver como Deus vai trabalhando, né, nesses homens, nessa época, né, como Deus vai desenvolvendo a história de Israel. Salmo 48 diz assim: Grande é o Senhor e digno de todo louvor na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e majestoso, é a alegria de toda a terra. Como as alturas do Zafon é o monte Sião, a cidade do grande rei. Nas suas cidadelas Deus se revela como sua proteção. Vejam, os reis somaram forças e juntos avançaram contra ela. Quando a viram, ficaram atônitos, fugiram aterrorizados. Ali mesmo o pavor os dominou, contorceram-se como a mulher no parto. Foste como o vento oriental, quando destruiu os navios de Tarsis. Como já temos ouvido, agora também temos visto, na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade de nosso Deus, Deus a preserva firme para sempre. No teu templo, ó Deus, meditamos em teu amor leal. Como o teu amor, ó Deus, o teu louvor alcança os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. O monte Sião se alegra. As cidades de Judá exultam por causa das tuas decisões justas. Percorram Sião, contornando-a, contem as suas torres, observem bem as suas muralhas, examinem as suas cidadelas, para que vocês falem à próxima geração. Que este Deus é o nosso Deus para todo sempre, ele será o nosso guia até o fim. A confiança, né, de Israel é um cântico dos coraitas. Nós conhecemos muito bem esse louvor, inclusive existe um louvor maravilhoso, né, do Ademar de Campos, que chama Grande é o Senhor, e a gente canta isso sempre. O Senhor sempre vai fazer com que Israel, com que o monte Sião permaneça firme para sempre. Israel confia e nós também confiamos nesse Deus que nós temos servido, porque ele é fiel para cumprir cada uma das palavras, das promessas que ele tem feito na sua palavra. É por isso que a gente está lendo, é por isso que a gente persevera, é por isso que a gente confia cada dia mais, conforme a gente vai meditando, a gente vai compreendendo essas verdades e vai permanecendo fiel nessas promessas que Deus tem feito. Amém, queridos? Que você possa aproveitar essa quinta-feira, meditar na palavra, ver esses textos maravilhosos que nós lemos sobre o rei Ezequias, como esse homem, naquele momento da história, foi realmente
disponível ao Senhor, a ouvir a voz de Deus e deixar Deus restaurar o seu povo naquele momento, trazer alegria, fé, né, perseverança para que eles perseverassem num momento tão difícil que já estavam passando ali com o exílio na Síria. Amém, queridos? Deus abençoe. Amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, a gente vai estar aqui novamente. Nós vamos começar a ler o livro do profeta Oséias. A gente vai ver o que esse profeta tem para nos falar, tanto na sexta quanto no sábado. Nós vamos estar lendo o livro do profeta Oséias, tá bom? Deus abençoe. Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura.